Você não é difícil, mas pode estar rígida demais. Eu vou dizer algo que talvez ninguém tenha coragem de dizer para você. Existem mulheres extremamente competentes, organizadas, responsáveis, que estão afastando as pessoas e elas não percebem. E o motivo não é falta de caráter, é excesso de rigidez, porque as pessoas, elas não gostam de conflito, elas não confrontam, elas se afastam. E o problema não é você ter limite, o problema é quando o seu limite vem acompanhado de um clima, uma tensão invisível, um ambiente onde as pessoas sentem que precisam se preparar antes de falar. Primeiro sinal, as pessoas começam a se explicar demais para você. Elas não comunicam algo de forma simples. Elas trazem sempre uma justificativa, um contexto, prints, provas, argumentos antecipados. Isso é um mecanismo de defesa social. O cérebro humano interpreta julgamento como ameaça. Pesquisas em neurociência mostram que a rejeição e a desaprovação, elas ativam no cérebro as mesmas áreas da dor física. Ou seja, o medo de ser corrigido dói. Então o corpo da pessoa já entra em estado de alerta, antes mesmo de falar com você. Segundo sinal, tudo vira assunto sério. Até uma pequena reunião vira correção, vira orientação. Não é o que você não possa corrigir, mas quando tudo vira uma correção, a convivência ela perde a leveza. E leveza é o que sustenta o vínculo. E aqui entra um dado importante, um estudo da Harvard Business School, conduzido por M. Edmondson, mostrou que equipes com baixa segurança psicológica, em ambientes onde as pessoas têm medo de errar ou de serem julgadas, elas performam até 27% menos. Porque quando há medo, as pessoas se calam. E quando se calam, não colaboram. Elas deixam de contribuir com ideias, elas deixam de se expor, elas deixam de confiar. Isso não vale apenas para empresas. Isso vale também para relações familiares, para amizades, até mesmo para a liderança feminina. Sem segurança emocional, é importante prestar atenção nisso. Não existe crescimento coletivo. Eu já acompanhei mulheres que diziam assim: eu não entendo por que fazem escondido. Eu não entendo, Ana, por que eles não me contam? E elas ficam muito chateadas com isso. Mas quando aprofundávamos, o que aparecia não era de desrespeito, era medo. Medo de errar, medo de desaprovar, medo de ser corrigida, publicamente então, terror. E quando a presença de alguém gera medo, o que acontece não é respeito, é evitação. Talvez o sinal mais sofisticado de perceber isso seja o seguinte: as pessoas concordam com você na hora e fazem o contrário depois. Isso não é adesão, é estratégia de sobrevivência social. Elas cedem para encerrar uma conversa, mas elas retomam o que querem quando você não está presente. O seu controle pode até gerar obediência imediata, mas ele custa a confiança. E sem confiança, você não lidera, você pressiona. Eu gosto de usar uma imagem muito simples, uma panela de pressão. Você aumenta a pressão e tudo aparece organizado, silencioso, controlado. Mas internamente, existe uma tensão muito grande. Autoridade saudável não é pressão, é temperatura ajustada, é firmeza com espaço, é clareza sem humilhação, é orientação sem exposição. A solução não é virar boazinha, nem abrir mão dos limites, é trocar rigidez por clareza, é falar firme sem intimidar, é corrigir sem expor, é sustentar postura sem criar um clima. Pesquisas sobre liderança mostram que ambientes baseados em confiança apresentam maior retenção, maior colaboração e maior engajamento sustentável. Confiança constrói com pertencimento. O medo constrói o silêncio. E silêncio não é respeito, é retração. Você talvez não seja difícil, talvez você esteja rígida demais. Talvez você tenha confundido controle com autoridade. Mas a autoridade verdadeira, ela não fecha portas, ela abre, ela gera segurança, ela permite que as pessoas sejam espontâneas, sem medo de punição. Eu te deixo uma pergunta honesta: as pessoas, elas relaxam perto de você ou elas se preparam? Se você quer desenvolver maturidade emocional para liderar com firmeza e leveza, sem perder o respeito e sem afastar as pessoas, se inscreva agora no canal, dê um like. Aqui você vai aprender a fortalecer a sua estrutura emocional
emocional, desenvolver inteligência relacional e construir autoridade que gera confiança e não medo. Ative as notificações porque toda semana eu trago conteúdos profundos sobre psicologia aplicada à vida. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa seu comentário. Isso ajuda outras mulheres que lideram a entender que a autoridade não é sobre rigidez, é sobre segurança emocional.